Miguel, é um prazer estar aqui contigo depois da apresentação, primeira apresentação, quer dizer, já sei que já Sim, houve houve apresentações. estreias, mas esta é a estreia no Oficial. circuito oficial e no circuito comercial, a estreia oficial. Sim. Isto é uma obra de paixão, não é? De muito amor. Sim, é uma obra de muito amor, meto lá muita coisa minha e tento ir buscar aquilo que vou aprender com outras pessoas nesse aspecto. Sei que se isso se pode aprender ou medir, mas pronto, também se aprende e acho que sim, que é um filme Nota-se de que amor. tu és um cinéfilo que bebes também cinema de outras pessoas em Portugal e lá fora, claro. Sim, sim, claro. Acho que toda a gente aprende com os outros, não é? E tem influências das outras pessoas e a maneira como gosta de contar uma história, não é? Nós vamos atrás de algumas linhas que gostamos e que nos faz mais sentido. Não quer dizer que as outras não sejam Claro. boas, mas claramente este. Até ali um bocadinho de Sim, Kubrick, não é? Por exemplo, sim, na festa. e é um dos meus realizadores favoritos, claro, e outros, não é? As paisagens de Portugal não passam despercebidas, não é? São magníficas do centro, sobretudo ali Miranda do Corvo. Penso que é uma das coisas que tem uma valorização da zona centro e das zonas que filmámos. Era também, no fundo, quando fazemos estas coisas, faria sempre, se fizesse o filme, mesmo que não tivesse essa intenção de valorizar, mas tinha essa intenção também de valorizar. Mas nós fazemos sempre isso, não é? Quando filmamos queremos uma cena bonita, queremos uma imagem bonita e, portanto, os locais muitas vezes saem valorizados, a não ser que houvesse um contexto em que não quiséssemos fazer isso. Mas neste caso queríamos, não é? E acho que aquelas zonas saem muito valorizadas e é uma maneira de... eu acho que é uma maneira que podemos ir descobrindo e pode ajudar o cinema português, que os responsáveis, até turísticos, mas não só, culturais, patrimoniais, percebam que o património pode ser valorizado quando aparece num filme. Isto acontece agora muito, não é? Há exemplos incríveis, pronto, nas coisas mais famosas. Na Guerra dos Tronos filmaram numa igreja ao lado da Catedral de Sevilha. Essa igreja tem mais assistência que a Catedral de Sevilha, que é uma das mais visitadas do mundo. Exato. Portanto, é uma maneira de valorizar o património, à nossa escala, obviamente. E se isto for percebido e entendido, eu acho que isto pode ajudar o cinema português. O filme é um filme que vai crescendo em nós e tem uma parte muito musical. Queres falar um bocadinho disso? Da parte da música em si? Sim, a parte da música tem muita influência em mim, tudo o que faço tem muitas vezes momentos musicais e consegui introduzir momentos musicais e referências quase minhas musicais no filme. Eu acho que a banda sonora é muito bonita. Epá, é sempre difícil porque escolhi a banda sonora, estarmos a falar e fica mal, mas realmente tentei colocar, e vê-se, tem dois momentos musicais muito interessantes no filme e algumas referências musicais ali colocadas. Para além disso, acho que a música do Pedro Abrunhosa, do Orcem Alibi, epá, que é uma música lindíssima, cantada... É difícil conseguir essa música. Falaste mesmo com o Pedro? Falei e é graças a ele que consegui que a música figurasse no filme. Estou muito grato ao Pedro Brunhosa, é uma pessoa espetacular, não o conhecia pessoalmente e foi decisivo para nós podermos ter a música no filme. É um orgulho, era uma das coisas, nós temos sempre as nossas coisas privadas. Eu há muitos anos vi o Adão e Eva, em que ele tinha aquela música fabulosa na banda sonora dele. Eu tive sempre esta coisa, gostava um dia de ter uma música do Pedro Brunhosa num filme, nunca acreditando muito que fosse possível. Ainda por cima é um dueto, não é? Que engloba... Um dueto fabuloso do Pedro Brunhosa. E depois tem esta que eu não foi por acaso. A música parece escrita, mesmo a letra, parece escrita para o filme. Eu penso que isso também influenciou um bocadinho o Pedro Brunhosa, porque ele perguntou-me em que contexto é que a música ia ser usada e eu fiz uma descrição bastante pormenorizada e as intenções do uso da música em cada cena. Eu acho que, admito, penso, não falei com ele sobre as razões que ele ajudou, mas eu penso que terá influenciado um bocadito. E acho que realmente, se virem a letra e o argumento e o filme, eu acho que a música parece escrita para o filme. Aliás, eu digo uma coisa, acho que é pena que a música não tivesse sido escrita para o filme, mas pronto. Mas encaixou. Melhor só se ele estivesse lá a interpretar mesmo. Certo. Mas quer dizer, se tivesse sido. Pronto, há de ser este pormenor técnico, se tivesse escrito diretamente para o filme, tenho a certeza que ia ganhar muitos prémios por melhor música original. Aqueles miúdos que aparecem a tocar com aquela banda. Então, os miúdos que entraram, nós abrimos casting
para muitos dos papéis secundários e das figurações. Abrimos casting em Miranda do Corvo e em Alveiazes. E os miúdos foram escolhidos no casting. Mas havia um dos miúdos, que é o vocalista, que era, ainda por cima, curiosamente, a Figueira da Foz. Foi lá fazer o casting e eu não sabia. Mas o miúdo canta bem, eu sabia que ele era capaz de cantar e realizar, então gravámos, e aquilo não é gravado em direto, portanto foi depois gravado em estúdio, gravámos a voz e consegue fazer ali um momento engraçado, também numa música de referência para mim, que é muito engraçada, e acho que ficou também engraçado aquele momento musical com os miúdos, acho que ficou bem, e servia à história, fundamentalmente eu não fiz a cena para meter os miúdos, servia à história, porque a história estava feita assim, para ter aquela surpresa e tal, e pronto, eles lá estiveram, fizeram casting, estiveram bem, correram bem. É uma das coisas que eu, ao ver o filme, que já vi várias vezes, acho que está bem conseguido. Há um certo equilíbrio nos atores, além destas tremendas interpretações destas três mulheres, que eu acho que são excepcionais. E eu acho que todos os atores também são muito bons, obviamente nem podia estar aqui a dizer outra coisa do Ângelo Torres, ou do Alva Faria, ou do Joaquim do Guerreiro, ou mesmo do João Damasceno. Pois é, que ainda por cima é um filme com muitos atores, não é? Muitos atores, e há equilíbrio, há um grande equilíbrio nos atores. Eu acho que os papéis secundários e as figurações estão muito bem. O que nem sempre, como sabemos, às vezes acontece em todos os filmes. Às vezes há pequeninas coisas na figuração que estragam um bocado as cenas, nós não nos apercebemos, mas é um efeito que nós ficamos no inconsciente e há qualquer coisa que corre mal numa cena porque a figuração não resulta bem. Eu acho que resulta bem, estou sempre muito atento a ver os pormenores agora dos figurantes e tal, e já tive quando estive a fazer a montagem e acho que resulta muito bem, não sei se é a opinião de quem viu, mas pronto. Foste tu próprio que montaste o filme? Sim, eu com o João Traveira e com o Luís Pereira, que são amigos que trabalham comigo já há vários anos, são tecnicamente muito bons, eu gosto muito de trabalhar com eles, não era capaz de fazer o filme se não fosse com eles, não porque não fosse capaz de trabalhar com outras pessoas, mas acho que não conseguíamos, com o tempo que tínhamos, com as condições que tínhamos, filmar nesse tempo, porque nós entendemos já de uma maneira muito elaborada, vá lá, se é assim que se pode dizer. Na montagem ajuda o facto de eu ter algum ecletismo, ajuda-me, porque ajuda muito o realizador a montar. Já sei o que é que eu quero, quando estou a filmar tenho uma ideia de como vou montar e depois na montagem sei o que quero salvar, recuperar e às vezes remediar na montagem do que não correu tão bem. O que é que foi mais difícil? Atuar, realizar ou montar? Ao princípio eu estava com medo que na minha interpretação pesasse muito, porque filmámos 16 horas por dia, eu tinha a responsabilidade da realização, tinha os planos todos metidos na cabeça, trabalho de uma maneira muito interativa, como disse, com o diretor de fotografia, a escolhermos planos, a fazermos, participo muito e estava com um certo receio de não conseguir concentrar, vivenciar a minha personagem, mas a minha personagem eu entendo-a muito bem e por isso é que eu também arrisquei fazer, porque entendo muito bem a personagem, tem muitas coisas minhas e isso facilita alguma parte do trabalho e eu estar ali bem encaixado. E, portanto, bem, não estou a responder à pergunta, mas são três fases diferentes. Quando imaginas o filme, quando filmas e quando montas. A fase de a realização e a interpretação foi tão envolvente que quase não dá para pensar. Não sei se foi difícil ou não, porque estamos metidos na onda e já não a podemos parar. E depois na montagem há aquele nó no estômago se as cenas não estão porque não há orçamento para repetir cenas. E portanto, quando isso acontece, repetir uma cena é impossível e porque não há orçamento para pagar. E então há um certo nervoso quando estamos a montar e portanto se calhar foi a mais difícil, foi a montagem. E que demorou mais tempo, claro, mas isso é normal, mas o que foi mais difícil foi a montagem. Ao nível do Alzheimer, não é? Portanto, é uma doença que nos afeta a todos. Por exemplo, a minha avó teve complicações e acabou por falecer ligado ao Alzheimer com 90 ou 89. Quase todas as pessoas têm realmente algum familiar
que sofre desta doença, não é? É aqui também quiseste salientar isso, não é? Quiseste chamar um pouco a atenção dessa problemática, não é? E a personagem portanto, a personagem causa todo o facto de, eu acho que é uma analogia boa, que é quando temos alguém na família com Alzheimer, esta pessoa condiciona a vida de todos os outros. Mesmo que nós tenhamos outros problemas, outras doenças, outras coisas, há sempre a preocupação do que é que vai acontecer com ela. Há sempre esta confluência de esforços familiares, dos amigos, etc. Porque a pessoa que tem Alzheimer depende totalmente de nós. E há esta, tanto no fundo, quando digo perturba às vezes até no bom sentido, porque vem ao de cima sentimentos de ternura pelas pessoas, etc. De ternura que temos pela pessoa, porque é sempre um doente muito difícil. E ela marca muito o filme, é uma personagem que marca o filme todo, porque é à volta dela, é por causa dela que tudo acontece, não é? Porque como resolver o assunto, a ternura, a preocupação por ela, essa ligação é feita por esta personagem e é o que acontece num doente de Alzheimer. E foi uma das primeiras ideias principais, foi quando comecei a construir o argumento, isto foi o meu foco principal e portanto parti logo daí, que era manter, há aqui uma coisa para além da memória. Eu tinha a primeira ideia, quase filosófica, que nós quando perdemos a memória perdemos as nossas referências e deixamos de ser quem somos. Mas depois quando comecei a pensar no filme, a construir o argumento, comecei a descobrir precisamente o contrário, que apesar de tudo, com a perda total da memória, a pessoa nunca deixa totalmente de ser quem é, tem as suas referências, se é uma boa pessoa vai continuar a ser, há uma ternura que se reflete nela e que eu tento colocar em relação às netas, em relação aos filhos, que já não se lembra de um, depois lembra, depois há aquela... Sim, imagina colegas de escola. Exato. Mas ela tem sempre uma ternura enorme pelas netas, parece que não as conhece, mas ela lá dentro sabe que elas são netas e são alguma coisa. Essa ternura é muito bem expressa e, portanto, ela está para além da memória porque continua a ser um pouco quem é. E aconteceu uma coisa muito interessante com a Lídia Franco, porque discutíamos sempre a personagem reagia de uma maneira. Muitas vezes ela achava, não, ela não deve dizer isto porque não é bem ela. E eu achei isto fabuloso porque vai totalmente de contra aquilo que eu pensava. Se ela acha que a personagem não dizia isto, sendo uma senhora com aquele perfil, deveria antes utilizar uma expressão diferente, está a mostrar exatamente isto. Ela não tem memória, mas continua a ser um pouco de quem é. E não é um trabalho muito rigoroso em relação a um doente de Alzheimer, não é? Permite-se a ficção, é um bocadinho a romancear da figura. Também, não é? Claro, e cada caso é um caso, temos essa defesa, e há um bocado romancear da figura para servir os intentos da história e do filme. Claro. Mas há muitas coisas foram feitas com aquilo que eu sabia e reações que eu sabia de doentes de Alzheimer. Mesmo a reação. A própria Lídia também, não é? De ter lidado já. Sim, a Lídia já tinha feito há uns anos um trabalho com uma doente de Alzheimer, portanto tinha recolhido muita informação sobre isso. Também fez agora aquela participação no filme do Michael Bay, curiosamente, eu não sabia, porque até na altura ela não podia falar sobre o assunto, também tinha um registro assim. E pronto, e nós utilizámos algumas coisas, por exemplo, o dela estar a ver uma coisa no computador, um filme, e achar que as pessoas estão na sala, aconteceu com uma doente de Alzheimer, foi nossa referência também para o filme. E portanto nós usámos um pouco isso para colocarmos na cena e era uma coisa mesmo da doença própria e da doença mais credível. Utilizámos esses pormenores para dar um bocadinho mais credibilidade à doença dela. Fala-me agora um pouco do percurso que o filme vai fazer. Estreia hoje, não é? Foi a estreia mesmo nacional? Sim, estreia nacional. Nós temos a intenção de ir ao maior número de cinemas possíveis, como será a intenção de todos os produtores e todos os realizadores. Começámos com o City Filmes porque já marcámos há algum tempo. Esta época é uma época, parece, de muitas estreias nacionais. Estamos com um bocadinho de dificuldade em chegar às datas com os cinemas de nós para os quais pedimos, nomeadamente Coimbra, Viseu, Lisboa, Porto, Figueira da Foz, que são aquelas salas que nos parecem mais seguras em termos de visualização para os cinemas de nós. Temos já, vai em Lamego, vai passar no Teatro Ribeiro Conceição, no próximo sábado. Nos Açores já há três salas que vão passar o filme, em Ovar. Penso que no Porto, no Cinema Trindade, também não temos a data, mas será em fevereiro. Infelizmente não tínhamos a data, mas não foi fácil conjugar todas as datas e começar tudo ao mesmo tempo. Penso que isso também não será negativo, porque assim vai continuando no tempo
sendo que a nossa intenção será ir um pouco por todo o país. Ou Tu seja, vais também marcar presença a alguns atores? sim, sim, eu vou procurar que nós, atores e eu próprio, possa ir marcando presença em algumas sessões especiais, porque ajuda sempre a que as pessoas se desloquem ao cinema, se assim for, e se os teatros assim quiserem, as salas de cinema, eu farei sempre o esforço de ir, porque tenho todo o interesse nisso. Achamos, claro, queremos que as salas tenham condições para passar o filme, mas não vamos ficar só pelas estas salas com excelentes condições, vamos passar também para teatros, e teatros que às vezes passam esporadicamente filmes ou outros, cineteatros, etc., que é um bocado o percurso que alguns filmes têm feito, percursos alternativos. Eu lembro que um dos filmes do João Botelho foi um dos pioneiros disso, revolucionou Sim, ele próprio fez um Foi. sistema de DCP, Exato, não é? Que exato. andou a levar pelo país Andou todo. a levar e revolucionou um bocado o paradigma, porque na reportagem quase dos espectadores, se não fosse feito nas salas principais, não contavam para nada. Ele revolucionou isso muito, deu uma ajuda, penso que a todos aqueles que quiserem enverdar por esse caminho, porque abriu esse caminho, e acho que é um caminho muito interessante, porque há locais que nos surpreendem um pouco, que estão mais, às vezes, em termos de percentagem, não é em números absolutos de espectadores, mas em termos de percentagem, às vezes até são mais receptivos para saírem, ir ao cinema e ver um filme português, se forem um bocado, de houver um bocado apelo a isso, e eu estou na esperança que isso aconteça em muitas salas. Queremos um número grande de espectadores, queremos um número grande de filmes e temos a obrigação de agora lutar por todos aqueles que ajudaram a construir o filme. Há sempre uma certa, nestas produções com menos verbas, obviamente, e com menos condições, há sempre também um trabalho e uma generosidade da parte de todos os intervenientes, não é? Os atores, alguns... não digo num grau de exigência, a exigência tem que ser a mesma, senão não devíamos estar a exibir o filme, a exigência é a mesma para todos, mas o grau de sacrifício que poderia ser minimizado noutras condições, com mais dias de filmagem, menos horas, mais tempo de preparação, Mais apoios, às vezes. mais apoios, claro, mas os apoios também se traduzem um pouco nisso, que é, se não resultar, nós temos mais um dia para filmar, hoje está a chover, vamos aguardar por melhores ocasiões. Quando temos tudo contado, tudo preparado, tudo planeado, é um bom planeamento, mas há coisas que falham. E também aconteceu. E isso exige muito dos técnicos, dos atores, trabalhámos muitas horas para que isso fosse possível e, portanto, esta generosidade que não é paga, acho que merece o retorno de nós todos lutarmos para que nos sentimos todos, no final, possamos sentir mais realizados e que o filme, e neste caso, é que mais pessoas vejam o filme. Nós ouvimos aí algumas conversas, não é, entre os atores, muito satisfeitos, não é, relembrarem histórias de boas comidas, pessoas muito simpáticas e situações. Fomos muito, muito bem recebidos pelas pessoas, nomeadamente no tempo nos sítios que passámos mais tempo, de Alveiares e Miranda de Coro, foram excepcionais, uma simpatia incrível, fomos muito, muito bem acolhidos. E houve também... isto também acontece porque muitos de nós já nos conhecíamos, um ambiente excepcional das equipas e as pessoas, tivemos a sorte, dizermos que somos todas pessoas de bem é um chavão, mas serem pessoas que simpatizaram todas umas com as outras e isso deu um espírito de equipa muito, muito bom. E estas coisas, quando fazemos estas coisas coletivas, isto resulta... eu acho que eu estou a ser um bocado emocional, mas acho que isto se nota também no filme. Conseguimos transmitir isso para o filme. Então, para o trabalho do ator é fundamental. O ator sentir-se bem no sítio que está a fazer. Eu acho que se eles estiveram tão bem, eu não me canso de dizer isso, porque sempre que vejo, acho que estou muito contente com este elenco. Quando vejo, eu acho que todo este ambiente contribuiu muito para aquele ambiente que se criou, os atores fizeram um trabalho tão bom como fizeram. Acho que sim, acho que isso transparece no filme e realmente a harmonia, ficaste com vontade de filmar outro filme lá, de ter outra história mais local, se calhar até, ou alguma coisa... É uma pergunta difícil, o que tenho, como todos, não é? Quando queremos já pensar no próximo, e é uma tentação isso, ir buscar as mesmas referências e fazer uma coisa, esta resultou bem, porquê mudar? Agora estou a ponderar o que fazer, se vou nesse caminho,
fazer um trabalho do mesmo género, no fundo, em locais interiores, onde somos tão bem recebidos, com uma história também humanista neste género, ou se arrisco mais também num projeto que já tenho mais ou menos pensado e já completamente diferente, com outro registro, noutro local, com outra, outro registro, pronto. Mas pronto, é agora uma pergunta complicada e pronto, mas é um grande trabalho também para se o próximo projeto tem um trabalho de produção, de preparação, de financiamento muito difícil e que é sempre decisivo, porque por mais que podemos contar com a generosidade dos técnicos e de toda a gente, tem que haver um valor mínimo para os filmes poderem arrancar. Não se pode deixar de ser condenado, são todos profissionais e, portanto, há alguns valores, quem tem mais valor consegue aliviar um bocado mais, quem não tem coisa, mas há um valor mínimo que tem que fazer e, portanto, só esse desafio, depois disso é que podemos ter a certeza se avançamos. Mas o projeto tem que estar pensado, não há financiamentos se não houver um projeto pensado e agora estou também a pensar nisso e pronto, vamos lá ver o que é que surge. Muito obrigado, Miguel. Foi um gosto de falar contigo. Muito obrigado por terem dado esta oportunidade também de falar sobre este trabalho e terem dado a consideração daqui está. Não, ora essa. Foi um gosto de estarmos cá e conta connosco para futuras promoções e apoios. Muito obrigado. Muito obrigado.